Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa pequena revisão aqui para o vestibular UFO de espanhol, tá bom? Estou usando aqui algumas questões que estiveram presentes na última edição da prova de vestibular da Universidade Federal de Uberlândia e em cima dessas questões a gente vai analisar, entender qual que é a forma mais assertiva de resolver essas questões a partir do que é trabalhado em sala de aula, tá bom? É o conhecimento que a gente já tem dentro dessa língua estrangeira moderna, o espanhol, beleza? E no final eu deixei para vocês aqui nos comentários do vídeo algumas listas de revisão de exercícios de questões, não só de UFO, mas também de outros vestibulares, de outras universidades, inclusive do Enem também, quando era aplicado a opção de espanhol, só para vocês darem uma treinada aplicando as técnicas aqui, as dicas que serão compartilhadas nesse vídeo, tudo bem? Vamos lá então, deixa eu diminuir aqui a minha imagem para vocês visualizarem melhor o conteúdo do enunciado e da questão e tudo mais. Vamos lá, então aqui nós temos dois textos, né? Vamos ler o primeiro texto aqui, ó. Lo de la nueva ley del aborto. ¿Es en serio? É algo, sempre digo para vocês, é importante ler a nota de rodapé, a referência do texto apresentado, que pode trazer informações importantes para nós aqui. Então, esse texto número 1, é uma tirinha, Lo de la nueva ley del aborto. ¿Es en serio? E aqui alguns coraçõezinhos ou borboletas ao redor de uma personagem feminina, tá? Essa é a informação presente no texto, informação visual, mas que faz parte do texto também. E aqui nós temos a nota de rodapé, disponível no Instagram, né, acessado no dia 8 de setembro de 2022. É algo razoavelmente recente. Né? Texto 2. Irene Monteiro. Arroba Irene Monteiro, 30 de agosto. Además, es una ley que reconoce por primera vez los derechos menstruales y lucha contra el silencio histórico de la menstruación, con bajas laborales para reglas dolorosas incapacitantes, distribución de productos de gestión menstrual para combatir la pobreza menstrual. É uma postagem que teve 37 comentários, 143 vezes foi retweetado e 566 curtidas nessa postagem. E logo, a mesma Irene, né, aqui no thread, ela faz outro comentário. E por supuesto, é uma lei que garantiza o direito ao aborto de todas as mulheres, a partir de los 16 anos, em la pública, vivas donde vivas e cerca de tu casa, sin días de reflexión obligatorios y respetando el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. E aqui o índice de comentários, retweetadas e curtidas nessa postagem. Disponível no Twitter e foi acessado dia 8 de setembro de 2022. Galera, aqui é importante dizer o seguinte, obviamente alguns de vocês já me conhecem e se eu tivesse que emitir opinião pessoal sobre o que está sendo dito aqui, seria algo crítico a essas postagens e a esse comentário. Porém, o que está sendo analisado numa questão de vestibular é a sua capacidade de compreender e entender o texto. Então, neste caso, em que a gente faz um exame de língua estrangeira moderna, o que o avaliador quer é a sua capacidade, analisar a sua capacidade de ler e compreender um texto na língua estrangeira. E não necessariamente você trazer dentro do texto ou dentro da interpretação análises ou juízo de valor sobre o conteúdo do texto, tá? Então é importante a gente, na hora da leitura, deixar isso muito claro. E outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é o seguinte: sempre, vou até usar um apontador laser para facilitar aqui para vocês, sempre tentem ler utilizando os fonemas de forma correta. O ler o idioma utilizando a fonética correta,
Isso te ajuda na compreensão. Por exemplo, aqui, ó, essa palavra barras, com barras laborales. Barras laborales, né? Eu estou falando de pessoas que terão licença no trabalho ou baixas no trabalho, ou terão, né, ausência no trabalho devido ao ciclo doloroso da menstruação, que torna isso uma discapacidade ou torna um dificultador no ambiente de trabalho. É disso que o texto está falando aqui, tá? Então, são dois textos abordando o mesmo tema sobre uma lei entrada em vigor que trata dos direitos, né, da mulher, e vai um pouco além aqui, falando sobre também aborto para mulheres a partir dos 16 anos de idade, que isso estaria disponível também agora como uma política pública de saúde. Basicamente, esse é o teor dos dois textos aqui, certo? Vamos ver então o enunciado, o que diz o enunciado dessa questão. Assinale a alternativa correta sobre os textos publicados em diferentes redes sociais. Então tivemos um texto no Instagram, utilizando imagem, e outro texto no Twitter, né, com uma thread ali de dois tweets. Então, opção A. Ambos os textos veiculam posicionamentos favoráveis à aprovação da nova lei espanhola. Eu acho que não precisa nem ler mais as outras alternativas. Essa aqui me parece bem plausível diante do que a gente leu em ambos os textos. Mas vamos ler só para desencargo de consciência. A opção B. O texto 2 corresponde à dúvida da personagem retratada no texto 1 sobre a veracidade da lei. Olha, embora tenha aquela expressão, né, dita ali, ó, em sério, né, ela falando aqui no final, és em sério? Não se trata de nenhuma, o texto 2 não faz nenhuma referência ou análise sobre este comentário da personagem do texto 1. Então descarto a alternativa B. Letra C. O texto 1 é ilustrativo da recepção obtida pelo texto 2 pela sociedade espanhola. Não faz relação direta entre ambos os textos. Os textos divergem em relação aos direitos assegurados pela nova lei. Não há divergência naquilo que é informado em ambos os textos. Então, eu diria que aqui a opção A seria a alternativa correta. Beleza? Vamos lá então para a nossa próxima questão. Sempre que possível, vale a pena a gente ler, antes de ler o texto, você já ler também o enunciado da questão, que isso vai te dar uma leitura mais assertiva na hora de você ler o texto e não ter que fazer aquela, né, dupla ou tripla leitura para encontrar aquilo que o enunciado pede. Então, se você já leu o enunciado antes de ler o texto, a sua leitura do texto vai ser mais direcionada. Essa é outra dica importante para vocês aqui. Vamos ler então na questão 42, vamos ler primeiro o enunciado. Um fragmento do texto, tá? Então, nessa parte do texto, no deja de ser una estrella internacional de una envergadura inabarcable para el resto de los mortales. E aqui, la, está em destaque, la vemos como una mujer normal de barrio. La palavra destacada remite a. Então, aqui está utilizando um pronome indireto. No caso feminino, no singular, o lá. Lembram disso? Então, esse lá se refere a Açucena, se refere à la actriz, se refere a esta película ou se refere a uma mulher normal. Vamos ler então aonde estaria esse fragmento no deja de ser una estrella internacional. Tá aqui, ó. No deja de ser una estrella internacional. Vamos ver então o que vem antes dela. Vamos ver a partir das aspas, né? Em esta película, sabemos que película é filme, então está falando de atrizes aqui, provavelmente. Em esta película, em concreto, ha ido a un terreno que es muy aventurado. La aleja mucho de la imagen que alguien puede llegar a tener de ella dentro del cine. No deja de ser una estrella internacional, de una envergadura inabarcable para el resto de los mortales.
e aqui la vemos como uma mulher normal de barrio. Então, está falando do papel da atriz dentro do filme. Então, traduzindo, tá? Neste filme, concretamente, ela tem andado por um terreno que é muito aventureiro, distanciando-se muito, ou esse papel, né, nesse filme, ela tem se distanciado muito da imagem de alguém que pode chegar a ser a imagem que alguém pode chegar a ter dela dentro do cinema. Então está dizendo que ela é uma pessoa muito bem vista dentro do cinema, já com a imagem, né, pré-definida, e aqui ela está meio que se distanciando disso. Não deixa de ser uma estrela internacional, ou seja, o fato dela fazer um papel que deixa ela meio distante dessa imagem que criaram sobre ela, não tira dela o mérito que ela tem de ser uma estrela internacional, né, dentro do cinema, de uma envergadura inalcançável para o resto de nós, os mortais. E aqui a vemos como uma mulher normal de bairro, uma mulher normal, comum. Então talvez está dizendo que essa personagem, ou essa atriz, interpretando essa personagem, a Açucena, ela está fazendo um papel que difere um pouco da maioria dos personagens que ela já interpretou, que eram pessoas, talvez, personagens talvez mais de classe alta, né, atuando como personagens de destaque, enfim. E aqui, nesse filme, ela vai fazer o papel de mulher de bairro, simples, comum, e que isso a distancia um pouco da imagem que a maioria tem dela dentro da indústria do cinema, porém que isso não afeta o histórico dela, né, dentro do cinema. Então, não afeta o que ela é dentro do cinema. Tá? Basicamente é isso que o texto está dizendo aqui. Então, esse lá refere-se à atriz. Então, a essa pessoa, a essa atriz que vai fazer esse papel que é diferente do que ela já fez até agora. Então, veja, eu não precisei ler todo o texto, bastou eu encontrar o que faz referência aqui no enunciado para poder resolver a questão. Eu acredito então que essa aqui seja a letra B, a alternativa correta, ok? De novo a dica, tente ler sempre com os fonemas do idioma, né? Aqui pode chegar, então o chegar está mais fácil de entender do que legar, se a gente fosse ler com os fonemas das letras no português. Então, por mais que existam palavras semelhantes do português e do espanhol, sempre tratem de ler com o fonema na língua estrangeira mesmo, né, no espanhol, beleza? Vamos lá para a questão número 43 aqui, de uma das provas aí de vestibular da UFO. La extensión de las formas femeninas. Aqui por que eu não vou ler, só um parênteses, tá? Por que eu não vou ler primeiro o enunciado? Cara, porque o enunciado não me diz nada, né? Pede apenas para marcar a alternativa correta do texto. Então é um enunciado que não aprimora ou não torna mais assertiva a minha leitura. Então já vou direto ler o texto, beleza? La extensión de las formas femeninas a los nombres que designan profesiones o actividades desempeñadas por mujeres es, en buena medida, un hecho relativamente reciente. La lengua va acogiendo en ciertos medios voces como bedela, coronela, édila, fiscala, jueza, médica o plomera. Pero estas y otras voces similares han tenido desigual aceptación, generalmente en función de factores geográficos y sociales, además de propiamente morfológicos. Han desaparecido casi por completo los sustantivos femeninos que designaban, no pasado, antiguamente a la esposa del que ejercía ciertos cargos. Por ejemplo, la coronela, la gobernadora, la jueza, y se han impuesto los significados en los que estos nombres se refieren a la mujer que pasa a ejercerlos. Ou seja, esses nomes que antes eram dados para a mulher, a esposa de quem
era de fato o que exercia a profissão. Por exemplo, a esposa do coronel era chamada de coronela, a esposa do governador era chamada de governadora, a esposa do juiz era chamada de juíza, né, la jueza. Mas agora o sentido morfológico dessas palavras não dizem respeito à esposa de alguém que exerce a profissão, mas sim à própria mulher que exerce a profissão. É isso que o texto está dizendo. Então é um texto publicado pela Real Academia Espanhola, já falei sobre isso em sala de aula, é a principal autoridade na língua espanhola, para todos os países que utilizam o espanhol como língua oficial. E no caso aqui a Associação de Academias da Língua Espanhola, que é uma secretaria vinculada à Real Academia Espanhola, né? E o título dessa publicação é El Buen Uso del Español, publicado em Barcelona no ano 2013. Vamos lá então. Señala a alternativa correcta de acuerdo con el texto. Los autores prescriben el uso del nombre coronela para designar a la cónyuge del coronel. Não, isso aqui ele está dizendo que é o que acontecia antes. Não diz que é o que está acontecendo agora, e não é o que o texto está dizendo para se fazer, né? Então descarto já a letra A. Letra B. Não está aceptado o uso de médica para denominar a la mujer que ejerce a medicina. Então o texto não diz, a Real Academia Espanhola não está dizendo, olha, você não pode chamar a mulher que é médica de médica. Não faz nenhum sentido isso. Letra C. La aceptación de palabras como jueza depende de la publicación de normas gramaticales. O texto não diz que para você utilizar o termo juíza, você precisa previamente de uma publicação de normas gramaticais da Real Academia Espanhola para que esse termo seja usado. Eu acho que essa letra C é um pouco duvidosa. Vamos ver a letra D. Las transformaciones lingüísticas ilustradas por Fiscala se relacionam com cambios sociais. Eu diria que seja essa daqui realmente, principalmente pelo aquilo que diz o final do primeiro parágrafo, né? Diz aqui, ó, porém estas e outras vozes similares têm tido uma desigual aceitação, geralmente em função de fatores geográficos, sociais, além de propriamente morfológicos. Então, os termos afeminados, né, de profissões que historicamente era mais exercida apenas por homens, a aceitação desses termos na voz feminina é algo que vem acontecendo a depender de fatores geográficos, sociais e da aceitação dos termos dentro da sociedade, que é a morfologia, o sentido dado aos termos utilizados numa língua, né? Então, eu diria que seja a letra D, né, mais próximo aqui, e aqui está, de fato, no gabarito, propondo que a letra D é a alternativa correta, certo? Vamos lá então, avançando aqui para a nossa próxima questão. Questão 44, um texto bastante grande, um pouquinho maior, né? E aqui considera as afirmações abaixo, então o enunciado não me traz nenhuma opção, né, ou nenhuma vantagem para a leitura mais direcionada, uma leitura mais objetiva. Então vamos ler o texto por completo. La cuestión de la identidad ha sido transformada de algo que viene dado a una tarea. Tú tienes que crear tu propia comunidad, pero no se crea una comunidad, ¿la tienes o no? Lo que las redes sociales pueden crear es un sustituto. La diferencia entre la comunidad y la red es que tú perteneces a la comunidad, pero la red te pertenece a ti. Puedes añadir amigos y puedes borrarlos. Controlas a la gente con la que te relacionas. La gente se siente un poco mejor porque la soledad es la gran amenaza en estos tiempos de individualización. Pero en las redes es tan fácil añadir amigos o borrarlos que no necesitas habilidades sociales. Estas las desarrollas cuando estás en la calle o vas a tu centro de trabajo y te encuentras con gente con la que tienes que tener una interacción razonable. Ahí tienes que enfrentarte a las dificultades.
involucrarte en un diálogo. El Papa Francisco, que es un gran hombre, al ser elegido dio su primera entrevista a Eugenio Scalfari, un periodista italiano que es un autoproclamado ateísta. Fue una señal. El diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que tú. Las redes sociales no enseñan a dialogar porque es tan fácil evitar la controversia. Mucha gente usa las redes sociales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino al contrario, para encerrarse en lo que llamo zonas de confort, donde el único sonido que oyen es el eco de su voz, donde lo único que ven son los reflejos de su propia cara. Las redes son muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son uma trampa armadilha, tá? Não sei se faz sentido aqui, algumas palavras diferentes, né, que a gente leu. Então, trampa é armadilha, borrar-los é apagar. Então, está dizendo que as redes sociais, elas se tornam uma bolha, né? A bolha das redes sociais. Se você não desenvolve habilidades sociais dentro de uma rede social, né? É algo meio que controverso, mas é o que o texto está dizendo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o diálogo de verdade, o você se desenvolver socialmente, exige desafios, contraponto, dialogar, ceder, entender o outro lado, e isso dificilmente ocorre na rede social em que os algoritmos definem ou te propõem como amigos, ou te propõem para você ver e dialogar, interagir com ambientes e cenários que estão mais de acordo com o seu gosto particular. E isso acaba virando uma bolha, então está dizendo aqui basicamente que as redes sociais, elas não desenvolvem o indivíduo socialmente e que é importante você, para se desenvolver socialmente, você precisa então interagir na sociedade de fato, né? É o que ele está dizendo aqui, ó. Então está dizendo, ó, essas habilidades você desenvolve ela quando você está na rua, quando estás em la calle, ou você vai a um centro de trabalho, a um local de trabalho, e você se encontra com pessoas com as quais você tem que interagir de forma racional. Aí você tem que enfrentar as dificuldades, se envolver em um diálogo. E aí dá o exemplo. O Papa Francisco, quando deu a sua primeira entrevista, o fez para um jornalista que é declarado ateísta. E ele diz aqui, o diálogo real não é falar com as pessoas que pensam igual você. Então, mas basicamente essa é a ideia principal do texto aqui, tá bom? Vamos então analisar aqui, ó. Considere as afirmações abaixo. Vamos lá. As redes sociais favorecem o sentimento de solidão. Olha, eu diria que não é isso que está dizendo. Está dizendo que a solidão é um problema hoje, a rede social ela se torna uma ajuda para a pessoa não se sentir sozinha, mas que isso não te desenvolve socialmente. É isso que o texto fala. Eu não diria que seja algo verdadeiro, mas vamos lá. Número 2. O desenvolvimento de habilidades sociais ocorre nas interações cara a cara, face a face. Faz sentido, acho que a 2 eu marcaria como verdadeira. Número 3. O ato de dialogar pressupõe a troca de opiniões divergentes. Sim, está claro ali no exemplo que o texto dá sobre o Papa. Número 4. As relações sociais se dão de forma semelhante nas redes sociais e nas comunidades. Não, o texto diz o contrário, que na rede social você não tem uma interação de fato, você não se desenvolve socialmente de verdade, mas ele faz até um contraponto, né, dizendo que no mundo real isso é diferente, então não é nada de semelhante aqui. De acordo com o texto, são verdadeiras apenas 2 e 3? Eu diria que sim. Letra A. Apenas 2 e 3 são verdadeiras de acordo com o que o texto está dizendo. Beleza? Vamos lá para mais uma questão então, estamos quase terminando. Al empuje de los conquistadores españoles, después de 300 años de lucha, los araucanos se replegaron hacia aquellas regiones frías. Pero los chilenos continuaron lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, es decir, la continuación de una guerra a sangre y fuego para desposeer a nuestros compatriotas de sus tierras. Contra los indios todas las armas se usaron con generosidad.
el disparo de carabina, el incendio de sus chozas y luego, en forma más paternal, se empleó la ley y el alcohol. El abogado se hizo también especialista en el despojo de sus campos. El juez los condenó cuando protestaron. El sacerdote los amenazó con el fuego eterno. Y por fin, el aguardiente consumó el aniquilamiento de una raza soberbia cuyas proezas, valentía y belleza dejó grabadas en estrofas de hierro y de jaspe Dom Alonso de Ercilla em sua Araucana. Isso aqui é então, a gente tem aqui a referência, né? Pablo Neruda é um poeta chileno, ganhador do Prêmio Nobel, já falecido, Prêmio Nobel de Literatura, tá? E o título dessa obra é Confieso que he vivido, publicado em Santiago pela editora Perruin, e aqui página 14. Então é um texto que fala sobre o processo de colonização dos espanhóis com a região do Chile, onde vivia uma civilização chamada os araucânios ou araucanas, né? E aqui a população araucania fala do processo de ocupação, digamos, daquele território, daquele espaço ali, daquele meio, né, daquele ambiente, daquele terreno em que viviam essa civilização. Então vamos ver aqui, ó. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Paternal remete à proteção dos direitos dos indígenas pelo sistema jurídico chileno. O texto não fala que a justiça chilena estava defendendo os indígenas. Tem uma conotação contrária a isso, de fato. Letra B. Generosidade. Alude à violência praticada por espanhóis e chilenos contra a etnia araucana. O texto fala sobre a violência contra essa população indígena e fala dos espanhóis, sim, porque fala dos conquistadores espanhóis e fala também das leis chilenas, né? Os chilenos. Então vamos ver se faz sentido essa letra B. Onde está a generosidade? Está aqui, ó. Contra los indios, todas las armas se usaram com generosidade. 2 pontos. Traduzindo. Contra os índios, então não é nada a favor, é contra os índios, todas as armas foram utilizadas com generosidade. Então ele está usando a palavra generosidade com uma certa ironia, né? Porque está falando que foi contra os índios, as armas. E aí ele faz uma descrição de que armas eram essas. O disparo, né, com a carabine, com a espingarda, o incêndio das suas casas. E logo, mais à frente, de forma mais paterna, também de forma irônica, usando esse termo, foi utilizada a lei e o álcool. Então ele está usando o termo generosidade para falar da violência praticada por espanhóis e chilenos contra a etnia araucana. Sem dúvida, a letra B é a alternativa correta. Beleza? Avançando aqui, temos 2 gráficos. Iniciación a la lectura en los niños menores hasta 9 años. Menores de 6 años. E aqui a pergunta feita na pesquisa. ¿Lee usted, de forma abreviada, ou alguém de sua família, a estos niños? E aqui, niños menores de 6 anos. 24,1% disse que não lê. Na família, ninguém na família, nem a pessoa entrevistada lê para crianças com menos de 6 anos de idade, não fazem leitura para essas crianças. E 75,9% responderam que sim, leem para crianças, ou alguém da família o faz para crianças menores de 6 anos de idade. E aqui, quando responderam sim, na atualidade, 75% respondeu que sim, seria 2022 essa pesquisa, e traz um retrato também de pesquisas anteriores. Né? 2020 foi 70% que disseram que sim, em 2019 83% disseram que sim. Horas de leitura à semana em 2020 eram de 3 horas, não quer dizer, atualmente, 2022, 3 horas e 23 minutos, em 2020 eram de 3 horas. A comparação da pesquisa anterior com a pesquisa atual. E aqui para crianças entre 6 e 9 anos.
Você lê, ou melhor dizendo, essas crianças leem livros que não sejam didáticos, textos, né, escolares, e aqui 16% disse que não, e 83% respondeu que sim, em 2022, quando em 2020 eram 88,8% e 2019 86,8%. Horas de leituras ao longo da semana, atualmente, né, em 2022, 3 horas e 8 minutos, em 2020 eram 3 horas e 2 minutos. E aqui o título, Iniciación a la lectura en los niños menores hasta 9 años. Então, a iniciação, né, ou o começo da leitura em crianças menores de idade até os 9 anos de idade. Vamos ver então quais são as alternativas. Marque a alternativa incorreta relacionada com um gráfico sobre a leitura em Espanha em 2021. Enquanto as crianças menores de 6 anos, cresceu as horas semanais dedicadas à leitura. Vamos ver aqui, crianças menores de até 9 anos, cresceu as horas semanais da leitura. Então cresceu, era de 2020, em 2020 era 3 horas e 2 minutos, 2022 3 horas e 8 minutos. Então a letra A ela é verdadeira. A gente não vai marcar, já que o enunciado pede para marcar a alternativa incorreta. Vamos ver, letra B. Em 2019, havia mais lares, nos quais ninguém lia para as crianças menores de 6 anos. Vamos ver? Então, em 2019, havia mais lares nos quais ninguém lia para crianças menores de 6 anos. Então, em 2019, pessoas que leem para crianças de até 6 anos de idade, 2019 era maior o percentual. Então, é o contrário do que está dizendo ali aquela alternativa B. Em 2019, era 83% o número de lares onde alguém lia para uma criança de até 6 anos. Então, está dizendo que aqui era maior a quantidade de lares em que ninguém lia. Então, a letra B é a que está incorreta quando a gente compara com aquilo que o texto está dizendo, tá? A menor parte das crianças de 6 a 9 anos leem unicamente livros com função didática. A pesquisa não traz informação sobre isso. E a letra D, em mais da metade dos lares com crianças menores de 6 anos, é feito leitura para eles. Sim, obviamente, porque aqui está dizendo que mesmo o menor valor, né, que foi em 2020, deu 70%, e é mais do que 50%. Então 70 já é mais do que a metade, quando deu-se o menor valor. Então sim, em mais da metade dos lares das pessoas pesquisadas, é feito leitura para crianças de até 6 anos de idade. Portanto, confirmamos aqui a alternativa B seria a alternativa incorreta quando comparado com o texto. Beleza? E vamos lá para a nossa, acho que é a penúltima questão. La arveja o guisante es un cultivo que tiene un nivel proteico que oscila entre 20 y 24%, lo cual lo convierte en un alimento importante para la seguridad alimentaria. Dado el alto contenido de fósforo y proteína, es exigente en fertilización, pero altamente cultivado en varios municipios del departamento del Cauca. La investigación tuvo por objeto evaluar el efecto del abono orgánico a base de la hoja de coca en la producción de Pisum sativum en 2 municipios del departamento, mediante fertilización foliar y edáfica, para comparar com a fertilização convencional. E aqui temos os autores, né? Montes Rojas, Ambuila Chamizo, Córdova Cerón, Anaya Flores. O título deste texto é Efecto del abono a base de hoja de coca em Pisum sativum, em El Cauca, Colômbia. Biotecnologia em el sector agropecuário e agroindustrial, talvez seria o nome do jornal em que isso foi publicado. E aqui temos as indicações de páginas e a data em que isso foi publicado. Vamos ver. O fragmento de texto apresentado compõe, letra A,
Acho que aqui nem deu para vocês verem, né? A parte de baixo ali. Um artigo científico dado o objetivo de avaliar a ação de um tipo de adubo sobre a plantação de ervilhas, ou o texto apresentado compõe um relatório, dada a indicação de informações técnicas sobre a produção agrícola colombiana, ou o fragmento do texto apresentado compõe um glossário, dada a explicação sobre o sentido de uma palavra e suas variantes, ou o fragmento de texto apresentado compõe um prospecto, dado o fornecimento de informações sobre um adubo orgânico. Eu diria que é um artigo científico. A gente tem aqui vários autores, né? O texto traz o resultado de uma pesquisa que foi realizada, então não é relatório, é o resultado de uma pesquisa. E eu diria então que por essas características de trazer os dados, né, de uma pesquisa, de um experimento feito, e não necessariamente de um acúmulo de dados, né, de informações relatadas, não se trata disso, se trata de uma pesquisa que apontou um resultado e ele é apresentado aqui dentro do artigo. Diria então que o mais provável é que esse texto seja um artigo científico, a letra A. Beleza? E a última questão, temos aqui um panfleto veiculado pela Secretaria de Trânsito da Espanha. Vamos ver. Es normal que te entren ganas de probar los asientos traseros. E a foto de um veículo aqui. Lo que no es normal es que te entren ganas de complicarte la vida. Cerca de 4.000 nuevos diagnósticos de VIH, isso aqui é HIV, né, é a AIDS, más de 17.000 de otras infecciones de transmisión sexual. No te compliques. Hashtag siempre preservativo. Prevenir las infecciones de transmisión sexual está en tu mano. Então, é um panfleto, obviamente por ser Secretaria de Trânsito aqui, ou Ministério da Saúde, melhor dizendo, faz referência à prevenção, né, de enfermidades, de doenças. E aqui, né, vamos analisar então a prevenção, ou fazendo a referência à prevenção quanto à transmissão ou contágio de enfermidades transmitidas, né, mediante relação sexual. Vamos ver então o que diz o enunciado. El anuncio del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España tiene la finalidad de concienciar a los jóvenes sobre el uso de preservativos, reprochar actitudes irresponsables de jóvenes conductores, normalizar las prácticas sexuales en sitios pocos convencionales ou poner alerta sobre o aumento de infecções de transmissão sexual. Qual que é a intenção deste panfleto ao ser veiculado? Eu diria que seria a letra A, conscientizar aos jovens sobre o uso de preservativos, principalmente porque depois de trazer toda essa informação, a hashtag é sempre preservativo e aqui em negrito o que não é normal é que você tenha vontade de complicar a sua vida. Então, traduzindo o jornalzinho, o que o panfleto seria: é normal que você tenha vontade de provar os assentos traseiros, de experimentar os bancos traseiros, os bancos de trás. O que não é normal é que você tenha vontade de complicar a sua vida. E aqui trazendo a enfermidade DSTs, né, como a complicação para a vida. Nesse caso, então, eu diria que a letra A é o objetivo, a finalidade dessa comunicação do Ministério da Saúde, do Consumo e Bem-Estar Social do governo da Espanha. Beleza? Galera, então aqui nos comentários, melhor dizendo, na descrição desse vídeo, deixei ali 2 links de listas de exercício de questões em espanhol para que vocês possam dar uma treinada aí também, beleza? É um prazer, como sempre, poder compartilhar e auxiliar vocês aí. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí ou entrar em contato direto que teria o prazer de atender vocês. Um abraço e até a próxima.